Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série O que o Novo Testamento diz sobre casamento. Nós estamos aqui no Instituto preocupados em gerar informação para você de muita qualidade. Então, como eu disse no vídeo anterior, no nosso vídeo introdutório, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos algumas dúvidas que vão surgindo dentro de um processo. E para aqueles que gostam de realmente ler a Bíblia com mais detalhes, com mais pormenores, vão surgindo algumas dúvidas prementes sobre assuntos muito específicos. E eu resolvi então gravar uma série de vídeos para vocês sobre o que o Novo Testamento diz sobre o casamento. Ah, Fabiano, mas você não vai gravar então alguma coisa sobre o Antigo Testamento? Claro que vou. Mas eu quis fazer esse resumo logo do Novo Testamento, uma vez que o Novo Testamento nos traz textos muito claros, e são informações assim, muitas vezes até como mandamentos mesmo, né, como orientações que vão trazer realmente luz para o nosso caminho. E às vezes no Antigo Testamento nós vamos ter que usar, né, da praxe de tirar muito mais lições da vida das pessoas do que propriamente tirar, quem sabe, textos muito claros, apesar de que eles existem. Mas o Novo Testamento, como é algo que a gente costuma ler com mais intensidade, com mais notoriedade, então eu resolvi fazer esse resumo para você e hoje nós vamos falar sobre processos. O nosso tema de hoje nós precisamos aprender a gostar de processos e nós vamos começar então essa aula lendo o texto de Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Antes, porém, te peço que você se inscreva no nosso canal, caso não seja uma pessoa inscrita, curta o vídeo para que ele se torne relevante e chegue ao maior número possível de pessoas e compartilhe com mais umas 3 ou 5 através dessa setinha, a fim de que realmente nós possamos ter mais pessoas abençoadas e alcançadas com esse conhecimento. Fechado? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem muito justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamarão o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Bom, nesse caso específico aqui, nós temos uma história muito bacana sobre um casamento que, evidentemente, foi precedido por um compromisso que hoje nós reconhecemos como noivado. Na nossa sociedade, principalmente ocidental, nós temos 3 fases do processo de casamento. Primeiro, nós namoramos, e aí cada pessoa determina por quanto tempo vai namorar, e o namoro deveria, pelo menos num processo normal e comum, ser aquele momento em que você vai conhecer mais detalhes sobre a pessoa, para ver se você pode dar um passo adiante de responsabilidade para com ela e ela para com você. Depois nós passamos então, e esse segundo passo seria o noivado, quando nós anunciamos publicamente que já conhecemos essa pessoa de tal modo que queremos com ela passar o restante da nossa vida, ou seja, queremos casar e viver com ela enquanto vida nós tivermos. E o terceiro passo seria o casamento propriamente dito, que na verdade é apenas a homologação, né, tanto por documento quanto fisicamente também, porque normalmente as pessoas se casam e se não fizerem uma festa grande, se não forem para a igreja, pelo menos no cartório vão ter que se casar. Então é na verdade a confirmação daquilo que os dois, né, o homem e a mulher, resolveram para suas vidas. Nesse caso específico aqui, nós temos o caso da Maria, do José e do próprio Jesus, que era filho deles, nesse momento, né, da fase da história em que Jesus encarna um corpo humano e passa por aqui mais de 30 anos. E ele nasce dessa mulher Maria. E a Bíblia vai dizer nesse texto que nós lemos que Maria estava comprometida com José e José comprometido com ele. Então, na verdade, eles estavam passando por um processo de noivado. E já tinham, ao que tudo indica, previamente marcado o casamento deles. A grande questão é que Deus resolveu escolher Maria para que através dela Jesus viesse ao mundo e ela então encontra-se grávida pelo Espírito Santo. Quando José ficou sabendo da sua gravidez, ele tanto gostava dela
que ao invés de expô-la publicamente, ao invés de achincalhá-la, ao invés de repente desonrá-la, ele simplesmente intentou desmanchar o casamento deles, né, a proposta de casamento, na surdina, de maneira calada, para que realmente ele não fizesse ela sofrer. Então veja o quanto que José amava a Maria. Só que numa noite o Senhor aparece a ele e diz: olha, fique tranquilo, pode recebê-la como sua esposa no momento devido, porque na verdade o que está gerado no ventre dela veio do Espírito Santo, ou seja, ela está tendo uma gestação de maneira sobrenatural, será única em toda a história da humanidade, e você pode ficar tranquilo, vocês foram agraciados, foram abençoados, e você pode tê-la como esposa sem nenhuma dificuldade. E diz a Bíblia que José assim fez. Ela passou pelo período de gestação normal, deu à luz a Jesus, e só depois que ela deu à luz é que José de fato veio a tomá-la como esposa e a ter relacionamento sexual com ela. Olha o que diz o versículo 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, conforme havia sido instruído. Então, se o nosso tema de hoje é nós precisamos aprender a gostar de processos, eu estou aqui justamente para falar a respeito da nossa falta de paciência, de literalmente passar pelos processos devidos a fim de que alcancemos 100% daquilo que nós almejamos. E quando nós vamos entrar nessa situação de começarmos um relacionamento por meio de namoro, depois passando pelo noivado e vindo o casamento, por conta dos valores que estão muito distorcidos na nossa sociedade, falar de repente alguém casar numa situação de virgem, seja ele ou seja ela, é motivo de chacota. E essa ideia de ser motivo de chacota é justamente, repito, por conta desses valores que estão muito distorcidos, que estão muito fora do seu plano comum. Quando eu falo plano comum, estou falando do plano de um projeto ideal de Deus. Porque, na verdade, inclusive, esse assunto de virgindade é algo que a maioria das pessoas não gosta mais de comentar, não gosta mais de falar. Nas próprias igrejas é um assunto que não é tão comentado no sentido de ensinar. Às vezes se faz muita cobrança. Muitas vezes os adolescentes, os jovens são muito cobrados com relação à questão do sexo pré-marital, ou seja, o sexo fora do casamento, antes da aliança. Mas, na verdade, nem sempre são ensinados sobre essa premissa de que, para Deus, o ideal é que realmente o homem se una com a sua mulher depois do casamento para se transformarem numa só carne. Essa união de uma só carne acontece justamente com a união sexual após o sim no altar. E quando eles conseguem fazer isso, evidentemente estão dizendo, né, com todas as letras, assinando embaixo, afirmando: nós queremos passar nossa vida juntos. Só que, repito, nós estamos enfrentando uma situação muito difícil, porque nós não gostamos de processos. E quem sabe nós, né, já como adultos casados, eu, por exemplo, tenho 25 anos de matrimônio, talvez, quem sabe, muitos de nós não tivemos a paciência de esperar o casamento para que nós pudéssemos entregar aquela pessoa com quem nós namoramos e, quem sabe, noivamos e depois viemos a nos casar. Nós passamos por uma fase muito complexa, principalmente quando mais novos, quando os hormônios estão muito em alta e a gente não quer esperar, nós somos muito apressados, né? E aí, e não só somos apressados, quanto também nós costumamos não querer aprender com aquelas pessoas que já sabem das coisas. Então, muitas vezes você vai conversar com quem é mais jovem sobre essa ideia de eles ficarem mais tranquilos com relação a essa questão de uma entrega sexual a outra pessoa, esperando o casamento chegar, e eles têm, com muita tranquilidade, essa praxe de afirmar que nós mais velhos, que pessoas que já têm um pouco de experiência, ou já têm muita experiência, são quadrados, são caretas, não sabem de nada, e até às vezes afirmam dizendo: não, nós precisamos realmente conhecer a outra pessoa, ou eu preciso conhecer a outra pessoa, porque de repente pode ser que a gente não se dê tão bem, e aí eu desmanche esse namoro, então desmanche esse noivado e não vou me casar. Como se, na verdade, esse conhecimento fosse realmente fazer com que essa pessoa conhecesse tanto a outra a ponto de simplesmente desmanchar um futuro casamento, como se casamento também fosse só relação sexual. E quem é casado há mais tempo sabe que casamento não é só isso. Então eu vou repetir: o projeto ideal de Deus é que o homem e a mulher deveriam se unir, ou devem, na verdade, se unir, porque o projeto continua o mesmo, como uma só carne apenas a partir do momento que disserem sim no altar, ou seja, a partir do momento que eles se tornarem marido e mulher e receberem a bênção para isso. O próprio texto vai dizer para nós de Mateus, capítulo 1, depois Lucas também vai dizer para nós no capítulo 1, versículos 26, 27, 34, vai afirmar que, de fato, José tomou essa decisão de ouvir a voz de Deus, esperar que Maria viesse a passar pelo período de gestação, ganhar essa criança e só então os dois viessem a ter relacionamento íntimo sexual.
José respeitava Maria e respeitou todo o processo, principalmente porque ele era uma pessoa sensível à voz de Deus. E quando somos sensíveis à voz de Deus, é mais que evidente que pode acontecer o que for, nós vamos permanecer firmes. Nós podemos, inclusive, trazer à tona aqui o exemplo de José. Vocês todos conhecem o exemplo do José, que quando estava na casa do Potifar, ele foi por vezes tentado. Diz a Bíblia que aquela mulher insistentemente, dia após dia, tentava o José, chamando-o para ir para a cama com ela, e ele sempre dizia não, não. Inclusive a Bíblia chega a dizer que ele afirmava, que aliás, a Bíblia afirma para nós que ele não apenas dizia não para ela, mas também evitava ficar perto dela para não ter problemas maiores. Então veja bem que José, na verdade, não deixou de ser homem, até, mas ele foi muito altruísta, ele foi muito homem, na verdade, né? Ele foi muito macho para dizer não, porque de repente ele iria trair a confiança, a sua própria confiança em si mesmo, a confiança do seu patrão, que era o Potifar, mas também ia trair a confiança do Deus que ele servia. Então, para muita gente, esperar o casamento para depois se relacionar sexualmente é algo sem sentido, é algo, como eu disse agora há pouco, é algo careta, é algo quadrado, é algo que não faz realmente o gosto dessa galera mais jovem, não é? As pessoas não querem mais esperar e aí elas querem conhecer certas particularidades muito antes do casamento, ou seja, elas querem um relacionamento livre, de preferência sem cercas e sem sinais vermelhos, ou seja, sem proibições, sem limites. Elas entendem, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero da maneira como eu quero, porque eu entendo que isso que é o correto. E aí essas pessoas vão, infelizmente, enfiando os pés pelas mãos e vão cometendo algumas atrocidades, principalmente passam por um processo normalmente de muito sofrimento, porque uma vez que você quebra toda aquela expectativa de você se entregar para outra pessoa, é como se você realmente estivesse atravessando um sinal vermelho e lá na frente você sofresse um acidente, tá bom? O grande problema é que esse tipo de comportamento, em algum momento da vida, vai trazer consequências, principalmente se esse relacionamento trouxer tanta intimidade a ponto de os dois começarem a ter problemas no dia a dia mesmo, no problema relacional, no problema de comunicação e daí por diante. Quem sabe, uma das partes, eu já acompanhei muito esse processo, uma das partes posso dizer o seguinte, já aproveitei o que eu tinha para aproveitar com essa pessoa, não quero mais casar, até porque não tem mais surpresa nenhuma, já sei tudo dessa pessoa. Então imagina que situação bem complexa e bem desagradável. O que fica de lição para nós desse texto é que o exemplo de José e de Maria nos trazem realmente a informação de que precisamos nos guardar para que nós possamos realmente ser uma só carne com outra pessoa após o casamento. Isso é um princípio de Deus, não tem como quebrar esse princípio no sentido de, quem sabe a pessoa dizer, não, eu fiz, mas está tudo certo. Não, não está certo, porque princípio quebrado traz consequências, infelizmente, de uma ou de outra maneira pode trazer consequências mais cedo ou mais tarde. Deus pode perdoar? Consecutivamente, nós dizemos, claro, Deus pode perdoar. A grande questão é que a gente não pode simplesmente dizer, eu vou fazer porque Deus perdoa. Não é essa a ideia. Nós temos que entender que honrar a Deus implica também de nós negarmos algumas questões que nós queremos, pelo menos provisoriamente, para que depois possamos desfrutar de completa bênção da parte dele para conosco, tá bom? Então que fique essa lição, principalmente para você que está me assistindo, que de repente é solteiro, que você possa entender que princípios não se quebram e o princípio da virgindade é um princípio bíblico. Se você está casado e você já pulou essa fase e lá, inclusive, antes do casamento, você se entregou a outra pessoa, pode ter certeza absoluta, Deus tem perdão para a sua vida. Só que é só você para dizer se esse relacionamento mais livre, quando você o teve, trouxe consequências para vocês ou não. E eu quero afirmar para você com toda a convicção da minha alma, de alguma maneira, alguma consequência veio. Que nós possamos refletir sobre isso e ajudar outras pessoas, fazendo-as entender que o Senhor Deus tem um projeto ideal. E esse projeto ideal, com certeza, é o melhor para nós, porque a vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa própria vontade. Pensa nisso.